Quem deve ser o ponta-direita titular da seleção brasileira na Copa do Mundo? Rafinha, Luiz Henrique, Endrick ou Ryan? Quem vai responder essa pergunta agora numa análise espetacular? O Vitinho Dalicani preparou um material bem bacana pra gente entender o que cada um pode entregar ou não. Quem deve jogar, Vitinho? É muito interessante, vou mostrar pra você, primeira coisa, como funciona o esquema do Ancelotti pra acionar os pontas, tá? Nesse 4-2-4 que a gente vê na tela, o João Pedro tá posicionado como volante, tá? Mas dentro da estrutura tá tudo certo, ele mesmo posicionado por ali já vai dar sequência na jogada. Nesse momento, o Brasil tem o Luiz Henrique no campo, nesta linha de 4 que está mais à frente. E olha como é um jogador importante nesse contexto. Porque tem velocidade, tem drible e tem um contra um. Contra 3 caras marcando ele toma a decisão certa para gerar uma situação de X1. E de novo, o tapa no fundo gera a vantagem que ele precisa gerar para conseguir ir para cima da marcação, olhar para dentro da grande área e não tem ninguém lá. Tem ninguém na área. Ele ainda assim faz o cruzamento, não foi a melhor das decisões, a Croácia vai conseguir cortar essa jogada. Ou seja, a primeira lição que a gente tira, o ponta-direita do Ancelotti tem que ter X1, tem que ter velocidade e capacidade no drible. A galera tem que deixar o like, né, Matheus? Pois é, a segunda lição que a gente tira, né, Vitinho, é que você tem que deixar o like para dar uma moral pra gente, divulgar o nosso vídeo aqui também. Compartilha o nosso link pra galera entender todos os detalhes táticos, a cobertura da seleção brasileira e de todas as equipes nacionalmente, também aqui é completa na WTV. Vira membro do nosso canal, se inscreve, né, primeiramente no nosso canal, vira membro. Virando membro, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda virada de mês. Benefício bem legal que a gente traz também. Boa. Vitinho, você já destacou um ponto fundamental. X1, capacidade do drible, de ser um jogador desequilibrante. Até porque do lado esquerdo você deve ter o Martinelli, né? Então. Aí você tem que ter um desequilíbrio do lado direito. Exatamente. Então que o Martinelli não seja exatamente o cara incapaz de desequilibrar, mas é um pouco menos. Tá mostrando pouca capacidade, o Vitinho, então, sendo porque bem é um sincero. cara mais de arrasto, mais de ataque a espaço, de finalização de jogada. O Brasil tá baixinho nesse momento contra a Croácia. 2 linhas de 4 com 2 atacantes, o Endrick e o Igor Thiago. O Endrick disputa essa vaga. O Ryan tá no campo. E eu quero mostrar que o ponta-direita e o cara que vai jogar como atacante na seleção brasileira, além de ter que ter drible, ter que ter essa capacidade que mostrou o Luiz Henrique, tem que ter velocidade na transição, tá? Esse lance é muito interessante. A gente vai ver o papel, inclusive, do Martinelli sendo esse cara atacar espaço. Ela fica com o Endrick. E olha a capacidade dele. São 2 caras, mais o Endrick atacando o espaço, o Ryan ficou para trás. Ele acelera e dá um passe muito bom pro Martinelli chegar batendo de perna esquerda e fazer esse gol contra a equipe croata. É uma característica dele, veremos mais. De novo, se liga nisso aqui. O Igor Thiago tá como lateral esquerdo aqui, tá mal posicionado, tá? Você tem a linha de 4, a linha dos 2 volantes, mais por dentro, nesse momento, o Endrick. Então, você tem 4-2-2 porque os pontas estão mais à frente. E isso que vai ser interessante. Outro cara que entra em cena, Ryan. Para um jogo de transição não tem cara melhor que ele, tá? Olha a velocidade que ele imprime na jogada. Tá voando na temporada. Chega frente a frente, o goleiro consegue fazer a defesa. É importante notar que pressão também é relevante para Carlo Ancelotti. 2-4 na marcação. O Vinícius soube essa bola. E aí, a capacidade de definir rápido a jogada. É o Martinelli, quem tá pela direita, corta para dentro, finaliza de esquerda. De novo, aqui a gente vai ver uma linha de 4, os 2 volantes e o Cunha, um atacante que desce muito jogar. E a gente vai ver o Casemiro esticando essa bola. Novamente a gente vai ver o Luiz Henrique em situação de X1 para conseguir fazer alguma coisa. Ele tá no X1 aqui, você tem enfiado o Martinelli, mais o Vinícius pelo lado esquerdo do gramado. Ele tem que ir para cima do marcador. O Wesley vai passar e é uma boa oportunidade também para tentar essa jogada de 2-1. O Luiz Henrique traz para dentro, tem essa finalização de fora da área. O goleiro Manhã faz uma excelente defesa. Então a gente tem mais exemplos. Contra a Tunísia, que marcava nesse 5-3-2. O Brasil, com muita gente deste lado do campo, aproveitando a virada para o Estevão, que está fora da Copa, mas era o titular brasileiro nessa partida, no X1. Nos 2 jogos contra a Tunísia e contra a Senegal, os 2 jogos contra times africanos, o Brasil apostou muito nisso. Aglomeração do lado esquerdo, ponta direita com liberdade para jogar no X1, né? Essa virada acontece do Casemiro para cá e vai pegar o Estevão no 1 contra 1. Ele vai ter a ultrapassagem do Wesley, que vai ser um cara importante para isso. Você precisa ter um ponta direita capaz de vir para dentro, porque o Wesley vai ser o lateral que vai passar, uma vez que você vai ter o Alexandre totalmente segurando, o Estevão traz para dentro, finaliza, ela pega na marcação. Olha de novo, gol contra a Senegal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras orientados para cá. 2 caras, o Wesley e o Estevão lá do outro lado para gerar essa situação de X1. Essa bola fica com o Rodrigo, ele vira com o Casemiro, ele não vai nem virar no Estevão, vai tentar o passe por dentro, mas ela vai chegar lá no ponta que já tá pedindo bola com a mão levantada, com o braço erguido. Ela fica na marcação, o Estevão chega batendo, crava um golaço, tem que ter capacidade de finalização. O ponta direita tem que ser um cara capaz de matar bem essas jogadas. Pra gente fechar a parte de como a gente vai observar a função do ponta dentro da seleção brasileira. Rodrigo e Vinícius nesse jogo contra a Coreia, tá? 2 caras por aqui. O Cunha vai se aproximar do Estevão nesse lance. E olha a movimentação que é importante do Vinícius para puxar o zagueiro.
E sobra espaço para o Rodrigo atacar por aqui. Você vai ter o Estevão e vai ter o Cunha. A intenção dessa jogada é gerar X1 pro Estevão, que é um cara muito forte nesse quesito para a equipe brasileira. Por isso o Rodrigo entra. Você vai ter X1 desse lado, este zagueiro marcando o Cunha, este zagueiro marcando o Rodrigo, esse cara tá se recuperando porque ele acompanhou o Vinícius, que tá com 2 por ali. Essa virada do Bruno vai ser espetacular. O Estevão tá no X1, ataca bem as costas. O ponta direita precisa finalizar bem jogadas, precisa ser capaz de concluir bem as jogadas no campo. Então, nessa primeira parte, agora a gente vai entrar especificamente nas características dos pontas, a gente vê um ponta direita que tem que ter X1, velocidade na transição e principalmente a conclusão de jogada quando tu estiver em vantagem ou de 1 contra 1 ou em liberdade do lado oposto. Cara, eu acho que a gente tá bem servido nesse quesito, né? Também Tanto o acho. Luiz Henrique quanto o Rafinha. Imagino que o Rafinha seja o principal candidato, se a gente puder imaginar uma linha ofensiva com Martinelli, Vinícius, Matheus Cunha e Rafinha, nesse sentido, né? Com o Rafinha com bola, se tornando um meia, né? Eu acho que ele sai na frente até nesse aspecto. Mas você tem o Luiz Henrique, você tem o Ryan e o Endrick, que te entregam essas questões. O Endrick é um cara de menos função jogando aberto para vir driblando, mas é um cara de maior capacidade de finalização, né? Sim. São variações que você tem, mas eu acho que a gente tá bem servido nesse aspecto. Vamos começar a entender isso, cara, mas é interessante. Essa discussão só existe porque o Rafinha tá acostumado a jogar pela esquerda no Barcelona. É que ele voltou recentemente de lesão e o Yamal tá machucado. E ele recentemente joga pela direita do campo. Mas se a gente pensar que você pode ter Luiz Henrique, Ryan ou Endrick, Rafinha, Cunha e Vinícius, talvez seja um quarteto até de maior peso do que tem com o Martinelli, por exemplo. Concordo. Né? E aí poderia ser uma possibilidade para o Ancelotti escolher também. Perfeito. Isso ganha capacidade para vários cenários na Copa do Mundo. Exatamente. O ponta tem que ser rápido e tem que concluir bem jogadas quando acionado do lado oposto, né? É o que o Luiz Henrique faz nesse lance pelo Zenit recentemente. É bem lançado, frente a frente, conclui muito bem na rede. Olha essa jogada, Mate. O cara capaz no X1. Ele recebe marcado por um jogador nesse momento. Põe a bola no chão. Olha a balançada. Traz pra dentro, faz o corte. O cara já ficou na saudade. Ele vai voltar pra perna esquerda dessa bola. Olha aqui, meu zagueiro. Olha o meu jogador, o meu marcador. Deve ficar sentado. E aí é um golaço do Luiz Henrique. Gol recente também pela equipe do Zenit. É um cara com arrasto, com capacidade de drible, apesar de não ser o jogador mais rápido entre os 4 que a gente menciona aqui, tá? Ele consegue passar por 2 jogadores nesse momento e assim, ele explode muito rápido, ele acelera muito rápido. A condução de bola dele é excelente também, né? Exatamente. E a articulação também, para colocar o companheiro na cara do gol, menos articulador que os outros, tá? Isso é importante colocar também, o companheiro perde o gol. No caso do Luiz, eu vejo a melhor qualidade dele, o X1. A jogada que ele tem do lado do campo ali, para dar o drible e finalizar bem essa jogada. É o melhor que ele tem. É o que coloca ele, quem sabe, numa briga mais bem posicionado, porque foi o que ele mostrou muito bem pela seleção brasileira recentemente também, né? E também um detalhe que não é menos relevante, mas ele pode ser uma arma aérea até para a seleção brasileira. Então, tem porque ele é um jogador cabeça, alto, sim. Ele é um cara que sabe cabecear. No Botafogo fez vários gols de cabeça, ele é um jogador que fecha muito, né, para concluir essas jogadas. Também é um ponto relevante que ele pode entregar, né? Interessante demais, tá? A gente vai pro Endrick, ver alguns lancezinhos dele. E é um cara diferente do Luiz. Não é um cara para jogar aberto no campo e ter X1 e velocidade para atacar a área. É mais um articulador que tem drible curto e melhor conclusão de jogada. Por exemplo, olha a genialidade que ele vai ter aqui nesse lance contra o Toulouse, tá? Vai ser acionado, deixa a bola passar e nessa ele vai passar nas costas do marcador. Vai chegar na linha de fundo pelo lado direito do gramado, finaliza bem essa jogada para uma defesa do goleiro, tá? Agora por dentro, chegando como um 9, da direita para dentro para finalizar essa jogada. Essa ele não pega tão bem assim, ainda assim baita defesa do goleiro. Nessa condução, ele é até mais rápido que o Luiz Henrique, conduzindo bola. E olha o passe que ele vai encontrar para o companheiro em posição legal, sair frente a frente com o goleiro. Excelente passe do Endrick, tá? Para conseguir colocar o companheiro frente a frente, vai gerar um pênalti para a equipe do Lyon. Outra vez, acionado pela direita, de perna direita ele crava, coloca na rede, condução para dentro, pertinho do pé, vai conseguir ser articulador. O Luiz não é tanto, o Endrick é muito mais para colocar o companheiro frente a frente com o goleiro. Novamente, mais uma vez, vai parar no goleiro adversário. Por dentro, olha o passe que ele dá. Hein? Ele tá de centroavante nesse lance, mas é um cara que veio da direita pra dentro. E aí um passe muito interessante na linha de fundo, de novo pra colocar o companheiro na frente do goleiro, né? E ele fica confortável jogando de costas, cara. Sim. Ele tem força, ele sustenta bem a jogada e ele tem uma saída muito rápida, né? Muito. Você repara ali, naquela primeira jogada que você trouxe, ele nem precisou ter muita saída, porque ele deixou a bola passar e já pegou na frente. Sim. Então ele não precisou dominar essa bola e sair pra um lado, né? Ele deixou de uma forma inteligente, fez um corta-luz pra ele mesmo, né? Sim. Então ele é um jogador que tem muito recurso, só que com uma característica diferente, como você pontuou, um cara de drible curto, de finalização. Eu acho que ele tem tudo para ser um talismã da seleção brasileira nessa Copa, para entrar, mudar cenários, até porque o poder de finalização dele é muito grande. Muito grande. E assim, tudo bem que ele não é o Luiz Henrique. Quando ele dominar na linha lateral no X1,
você sabe que não vai sair muita coisa dali, porque ele não é um cara de passada tão larga, não é um cara de dar o tapa na frente. Agora, em último terço e situação de X1, como nesse lance, ele é embaçado, tá? Porque ele acelera muito rápido, ele é muito explosivo, né? Dá essa bola no fundo, passa fácil pelo marcador, faz o cruzamento, quase sai o gol. Essa jogada é muito boa. Cortezinho pra dentro, seco, e a batida colocada na trave. Esse jogo contra o PSG jogou de atacante, centroavante, tá? Passa nas costas do pátio, finaliza bem de perna esquerda, coloca na rede contra a equipe do PSG. Então, ponto importantíssimo, tá? O Endrick é diferente do Luiz, é um cara que articula melhor, finaliza melhor e que no jogo curto se dá um pouquinho melhor. Pode ser, caso o Ancelotti queira aproximar mais jogadores, uma situação. Agora, isso acontece mais na esquerda? Muito menos na direita, quando a ideia é finalizar bem as jogadas vindo do lado oposto, né? E aí... A estratégia, como você deixou muito claro aqui, e a gente fez a análise no canal da partida contra a França e Croácia, era realmente tentar esse jogo aproximado da esquerda, não deu certo, ou atraiu o adversário, inverter essa bola rápida, Luiz Henrique, e até fiquei indignado com a seleção brasileira, né, naquele jogo contra a França, parou de acionar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava deitando, voando, loucura. Parou de acionar o Luiz Henrique, e aí realmente acabou não dando tão certo. Mas essa inversão de jogada é uma jogada forte da seleção brasileira. Sim. E é a ideia, né? É treinado. Exatamente. E aí, neste caso, o Luiz faz mais sentido. E aí o Endrick, quem sabe jogando por dentro, possa fazer mais sentido para brigar aí com o Cunha, aí com o próprio Rafinha, que a gente vê na imagem. Por quê? O Rafinha está acostumado e foi um dos melhores jogadores do mundo recentemente pela esquerda do campo. Claro, muito móvel, alternando bastante, mas majoritariamente pela esquerda do campo. O Rafinha passou muito tempo machucado nessa temporada. Voltou agora, recentemente ao final da temporada, quando o Yamal já estava machucado. E aí ele, naturalmente, vai jogar ao lado direito. E no lado direito, ele é melhor que todo mundo. Ele é melhor que os outros. Ele é um dos jogadores de classe mundial dessa seleção brasileira, né? Ele mostra que é mais rápido, é mais forte, finaliza melhor. Ele é muito embaçado, tá? Olha esse lance contra o Betis, tá? Domina na direita, corta pra dentro como se o adversário não fosse absolutamente nada, engatilha e finaliza. O goleiro faz a defesa. Olha o domínio, olha a capacidade, o drible que ele tem pra passar o pé em cima da bola, dar a caneta no cara e sair em velocidade nas costas. O Kun derruba a bola dele, tá? Mas ainda assim, ele vai receber de novo essa jogada, segue avançando, segue no drible, dá o traço fácil, chega frente a frente, finaliza pro goleiro confiante assim. Pego poucos lances do Rafinha porque imagino que vai jogar por dentro. Imagino que exista melhor a possibilidade dele jogar próximo do Cunha com o Vinícius aberto. E aí você ter ou o Luiz, ou o Endrick, ou o Ryan nessa posição. E assim, o Ryan sai atrás porque foi menos testado pelo Ancelotti, mas é um cara que tá vivendo uma fase esplendorosa. Espetacular, né? Espetacular lá no Bournemouth, né? E é um cara que tem transição, tem velocidade, combina muito com o que é o Ancelotti. O Ryan foi fundamental pro Bournemouth terminar numa série invicta de não sei quantos, acho que uns 13 jogos. Não, foi mais, foi acho que 18 jogos. Mais até, né? A maior série invicta da temporada na Premier League. Né? E conseguiu uma vaga numa competição europeia. Exatamente. O Ryan foi fundamental. E o Ryan, ele impactou mesmo a chegada na equipe, porque perdeu o Semenyo, né? Sim. Que era o grande jogador da equipe, foi pro City, né? E o Ryan chegou e não perdeu, como você citou, e começou a jogar pra caramba. Loucura. Um impacto absurdo. Loucura. E assim, a gente vai ver que a característica é muito interessante. Nesse lance, ele corta pra dentro, ou seja, como falei, tem que ter X1. Cortou pra dentro, viu a movimentação na segunda trave, bate bem na bola de perna esquerda pra acionar o cara entrando pra fazer essa cabeçada. Vai bem demais no lance. Mais uma vez X1 e finalização. Vê que o adversário tá longe, dá só um tapinha pra dentro, engatilha, o Lucas Digne tira dele. Espetacular a jogada do Ryan. Olha o X1 e ele tem pro fundo. O Luiz Henrique não tem tanto pro fundo. O Ryan consegue aproveitar melhor porque tem a passada um pouquinho mais larga, um pouco mais de velocidade. E aí, esse gol que ele faz no facão pro lado direito, finalizando de perna direita, ele bate forte, cruzado e consegue colocar a bola na rede, tá? Muito interessante. O que eu preciso citar? Depende do cenário. Pra gente dar uma resposta pra galera, depende do cenário, mas o Brasil tá com pontas excelentes para essa Copa do Mundo, principalmente pela direita. Vou te jogar então o cenário, Vitinho. Pra estreia da Copa do Mundo contra Marrocos. Contra Marrocos. Jogo bem complicado, o jogo mais difícil do grupo, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Você tem Haiti e Escócia na sequência, mas para a estreia da Copa do Mundo. Rafinha estando bem fisicamente. Vamos pensar no Rafinha por dentro? Vamos lá, porque, por dentro, assim, pode ser, concordo Rafinha, com você. Independente do cenário, é melhor que todos, é o titular, tá? Vamos colocar Vini, Matheus Cunha, Rafinha e um jogador na ponta direita? E aí, o cara que a gente tem que escolher. Para Marrocos, ou Luiz Henrique ou Ryan, porque vai ser um jogo que o Brasil deve ter menos da bola. Vai poder transicionar e atacar em contra-ataque. Como eu acabei de mostrar. O Ryan é um cara que ataca melhor a última linha quando em transição. E é um cara que está tendo uma performance até melhor na Premier League do que está tendo o Luiz Henrique na Liga Russa. Eu iria com o Ryan, apesar do Luiz Henrique ser esse jogador que, pela seleção brasileira, está desempenhando demais. Agora, vou pegar o Haiti.
Tá? E beleza, o Haiti é uma seleção mais fraca, mas que vai se fechar. Própria Escócia deve se fechar também, é um exemplo melhor. Aí eu acho que o Endrick pode ser um caminho mais interessante. Porque, apesar de ser um jogador que não tem tanto o X1 como tem o Luiz Henrique e não tem tanta passada larga como tem o Ryan, é um jogador que é mais decisivo em questão de finalização e combina melhor, associa melhor com os companheiros no jogo de mais aproximação, menos espaço, o Endrick pode se dar melhor. Ou seja, para um cenário ou para outro, o Brasil tem opções excelentes, né, cara? Cara, é realmente muito animador ver as opções que a gente tem na ponta direita e eu concordo 100% com você. Foi muito feliz na sua resposta de projetar os cenários e a gente conhece bem o Endrick aqui do futebol brasileiro, né? É um cara que em pouco espaço ele define as jogadas. Não, e tendo o Luiz Henrique pra entrar no segundo tempo ainda, tá maluco. Você tendo um cenário numa seleção fechada, o Endrick pode funcionar perfeitamente pesando ali a última linha, sendo um cara de boa definição. Agora, para cenário de boa transição, Ryan, Luiz Henrique façam realmente mais sentido, né, Vitinho? E a gente pode adicionar até outros caras. Cenário de transição, o Igor Thiago funciona muito bem. É onde ele melhor funciona no Brentford nessa última temporada. Deitou no Brentford nessa temporada exatamente dessa forma. Transicionando. Nas costas da zaga do adversário. Então, assim, as opções são muitas. Ainda você vai ter que botar o Neymar nessa conversa em algum momento, tá? Não sei se vai ter condição de jogar. Tem que estar bem fisicamente, né, Vitinho? Vitinho? Primeiro recuperar da lesão da panturrilha, né? 3 anos que a gente tá falando isso aí, né? Infelizmente, né, Vitinho? Não é fácil, cara. Mas quero saber de você agora que tá acompanhando esse vídeo, quem é o ponta-direita titular da sua seleção, da nossa seleção brasileira? É Ryan, é Luiz Henrique, é Endrick ou é Rafinha? Como é que você configura esse ataque? Gostou da nossa análise? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Fica à vontade aqui também para sugerir conteúdos pra gente. Deixa o teu like, é muito importante. Se inscreve no nosso canal, compartilha com a galera para provar algum ponto, para entender melhor taticamente todas as questões que a gente abordou aqui no vídeo. Compartilha, ajuda a palavra da WTV a chegar cada vez mais longe. Um abraço e até o próximo vídeo.